Raquel de Queiroz publicou O 15 em 1930. E era tão surpreendente que alguém tão jovem, pois ela tinha 19 anos, pudesse, principalmente sendo uma mulher, publicar algo com uma qualidade literária tão boa e uma crítica social tão profunda que as pessoas não acreditavam. Graciliano Ramos chegou a dizer que isso era coisa de barbudo. Vamos ver como era a condição das mulheres em 1930? Olá, queridos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Lusofonia. E hoje a gente vai falar de Raquel de Queiroz, mas num período muito específico, quando ela publicou o 15, que é um romance sensacional. Raquel de Queiroz, uma das nossas grandes escritoras, ela foi pioneira em muitas coisas. Nasceu em 1910 e veio a viver muito, foi falecer aos 92 anos em 2003. E é muito interessante a gente ver como era a situação feminina na época em que ela publicou o 15, para a gente ver como foi algo realmente enorme, foi um feito a publicação desse livro, porque as condições para as mulheres produzirem literatura nessa época era muito restrita. Então, às vezes eu vejo quando tem coletâneas que falam dos melhores textos ao longo do tempo, as pessoas às vezes criticam, mas não tem mulheres. É totalmente normal, porque com a condição, as oportunidades tão pequenas que as mulheres tinham, era evidente que elas seriam minoritárias na hora de produzir textos. Então a culpa não é de quem está organizando, é porque simplesmente as coisas, graças a Deus, mudaram e hoje as mulheres estão tendo a oportunidade de mostrar que podem escrever textos tão bons quanto homens. Agora, Raquel de Queiroz, quando ela escreveu o 15, a condição era muito mais precária. Por quê? Uma coisa que, para a gente entender como era a situação da mulher, a gente tem que ver que havia no Código Civil um reflexo de como a sociedade pensava. E o Código Civil de 1930 era aquele que existia desde 1916 e que ficou até 2002. Claro, houve leis que ajustaram e que melhoraram, corrigiram, coisas dando mais oportunidades às mulheres, mas em 1930 a situação ainda era muito limitada. As mulheres eram consideradas incapazes. Isso mesmo. Para uma mulher tomar qualquer decisão civil, ela tinha que ter a autorização do marido. Mulheres não podiam trabalhar sem a autorização do marido, não podiam receber herança sem a autorização do marido. Então, quando a gente vê esse cenário de um Código Civil inteiramente patriarcal, que delegava realmente à mulher a condição do lar, fica realmente ainda mais impressionante você ver uma obra tão completa como o 15 de Raquel de Queiroz. Além disso, não era só uma questão de limitações do ponto de vista legal, eram de oportunidades mesmo de conhecer. A Raquel de Queiroz vinha de uma família que deu condição de estudo a ela, mas a grande maioria das mulheres não tinha acesso a escola, às vezes tinham acesso muito pouco no início, mas dificilmente você viu uma mulher que conseguia uma formação até um nível superior, era raríssimo. Então, como estimular a produção intelectual se você não tem o básico, onde você tinha um nível de analfabetismo muito, muito superior em mulheres do que nos homens? Já precisa se dizer que no século XIX muitas pessoas, independente do sexo, não eram alfabetizados, mas os que eram, certamente, eram, em grande maioria, do sexo masculino. Além disso, a Raquel ela foi pioneira em várias coisas. O divórcio não existia no Brasil. Foi apenas em 1977 que isso foi possível. E Raquel de Queiroz se separou do primeiro marido. Em 1939, ela se separou do marido. Como não existia divórcio, não podia se separar, então ela se desquitou. Não existia o divórcio, mas existia o desquite. Isso é, se reconhecia a separação conjugal, mas não o vínculo conjugal. Isso é, a pessoa não poderia casar de novo, mas
Além disso, ela era muito mal vista pela sociedade. Então, muitas vezes as mulheres se submetiam a um casamento ruim, um casamento com sofrimento, porque ela sabia que seria uma pária da sociedade. E mais uma vez a gente vê aí como Raquel de Queiroz teve coragem, como em vários momentos da vida dela, um desses foi o divórcio. Ela sim teve a coragem de se separar do primeiro marido e no ano seguinte, em 1940, ela teve um outro companheiro com quem ficou durante muitos anos. E isso mostra como era preciso coragem para tomar determinadas decisões, porque os anos 30 foram marcados justamente por essa luta feminina. As mulheres tiveram uma marca muito grande na educação, no jornalismo, em organizações de militância política, e esse era o começo, onde tudo era muito difícil. Então era preciso buscar brechas e ter pessoas que produzissem e fossem fortes o suficiente, como foi a Raquel de Queiroz. Porque as limitações eram imensas, não apenas em considerar a pessoa incapaz, como limitações realmente de direitos que não acompanhavam qualquer tentativa de modificar essa situação. Não existia licença maternidade. A licença maternidade só veio existir muito depois e mesmo assim foi bastante limitada. Então em 1930 isso não existia. Então a mulher era feita para ser do lar. E as que tentassem escapar disso não teriam qualquer tipo de proteção para mudar essa situação. E filhos, o marido só tinha obrigação de sustentar os filhos que eram feitos no casamento. Isso é, filhos bastardos, se duas pessoas, um homem e uma mulher que não fossem casados fizessem um filho, a mulher é quem ia ter que se virar para sustentar aquela criança, porque o homem não tinha obrigação nenhuma com filhos bastardos. E isso fazia com que mulheres caíssem inteiramente em desgraça em situações como essa. Até porque nem sempre o homem reconhecia os filhos. Os filhos que tinham sido gerados no casamento, o homem é quem tinha a responsabilidade não apenas de sustentar, como de educar. Quem escolhia qual tipo de educação, como seria feito, como seria organizada a casa, a educação dos filhos, era o homem. A mulher não tinha essa possibilidade legal de opinar nessas coisas. Tampouco de escolher a casa onde habitaria. Isso está escrito de forma muito clara no Código Civil, que o domicílio é o homem que escolhe e a mulher segue. Até porque era considerada incapaz, então como escolheria o que quer que fosse? Na época de publicação de O 15, as mulheres nem poderiam votar. Embora o Brasil não tenha sido realmente o último nesse quesito, porque as mulheres puderam votar no Brasil a partir de 1932, na época da publicação do 15, nem votar as mulheres podiam. Então a voz da mulher não tinha valor. Então um livro que sai com toda essa importância e que conseguiu espaço na literatura nacional, faz com que abram-se portas para a voz feminina. Então, além disso, você tinha marcas muito fortes e legais. A mulher tinha a obrigação de adotar o nome do marido. Ela não poderia dizer, não, eu não quero. Não, você casou, você tem por obrigação adotar o nome do seu marido. Até porque, se você não tem o seu marido, você não pode ter uma vida civil, porque é ele quem decide. Então, nesse momento, quando você vê uma mulher que escreve um livro tão forte como o 15, que denuncia as condições sociais, que denuncia a seca e que tem um personagem feminino muito forte, a professora do livro O 15, que é a heroína da história, é uma mulher de opinião, é uma mulher que toma a frente, que se organiza, que questiona as coisas que estão acontecendo. Então é um retrato dessas mulheres que ajudaram a mudar essa situação com muita coragem. E ao longo da obra da Raquel de Queiroz, ela mostrou isso, como a gente teve em outras personagens, como por exemplo no Memorial de Maria Moura. Então Raquel teve isso na própria vida e deixou ilustrado nos personagens. Mesmo se ela não se dizia feminista, ela contribuiu muito para isso através do imaginário que ficou impresso nos próprios personagens que ela
que ela construiu e que dividiu com o mundo e que nós temos até hoje. Então, quando vocês lerem uma obra de Raquel de Queiroz, quando vocês lerem o 15, é muito importante contextualizar e ver que o que ela fez tem um valor ainda maior pelas condições e pelas dificuldades que se tinha nessa época de se produzir enquanto mulher. Então é isso aí, pessoal. Vocês já leram Raquel de Queiroz? Vocês conhecem a obra da Raquel? Qual o livro favorito dela? Deixa aqui nos comentários pra gente. Um forte abraço e nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau!